Amigos e amigas, me pediram para falar sobre futebol, imagine. E eu não posso dizer que não, porque futebol é um país de craques, mas não é o país do futebol. Futebol desorganizado, futebol com a CBF medonha. Nós precisamos reorganizar o futebol brasileiro. Mas me pediram para falar mais especificamente hoje do Flamengo, de Renato Gaúcho. Mas antes de continuar, vá lá embaixo, se inscreva em nosso canal, dê o positivo, aperte o sininho para receber nossas novidades, como essa de hoje, falando sobre futebol. Vamos lá. O Flamengo, que encantou o mundo na década de 80, levou quase 40 anos para voltar a encantar. E só encantou em 2019 com o português Jorge de Jesus. Eis que chega 2020 e junto com a pandemia leva-se o futebol do Flamengo com treinadores sucessivos. Vem Renato Gaúcho, bonachão, metido esperto, um jogador que jogou muito até 1985, logo após o Campeonato Mundial do Grêmio. Depois foi para o Rio curtir. Jogou no Flamengo, no Fluminense, em todos os clubes quase do Rio de Janeiro. Sagrando-se campeão por quase todos. Mas campeão também, muitos pernas de pau já foram. E a grande questão é, o Flamengo com um time milionário, um time de 200 milhões de reais, como ele mesmo repetia, mas não consegue colocar o Flamengo para jogar. Seria falta de treino? Ou seria falta de conhecimento do treinador em táticas esportivas, futebolística? Como joga o time de Renato Gaúcho? Quais são as estratégias de jogo? Não tem. O time do Flamengo hoje é como a gente diz na várzea, é um bando de jogador em campo. Coloca a bola no meio de campo e cada um por si. Dependendo dos lampejos do Michael, o Flamengo não sabe se joga fechado para sair no contra-ataque, o Flamengo não sabe se aperta a marcação, como era no tempo de Jorge Jesus. O Flamengo é literalmente um bando de jogador em campo. Ontem empata com um jogador a menos com o lanterna do Campeonato Brasileiro. O pior time da história dos pontos corridos no Brasil. E o Flamengo empata com futebol medonho. A entrevista de Renato Gaúcho é a mesma sempre. Ele podia mandar um DVD, o DVD dele. Ele podia mandar o DVD para entrevista. Porque é a mesma coisa reclamar do juiz, reclamar que o jogador não dorme, não come, jogo quartas e sexta, né? Todos os times passam por isso no futebol brasileiro. Mas o time tem uma cara. Até os times que estão lá embaixo, como Juventude, Sport de Recife e Bahia, eles têm um padrão de jogo. E o Flamengo não tem. O Flamengo, Renato Gaúcho, a entrevista de Renato Gaúcho é a pior entrevista de um treinador brasileiro. Ele não fala de futebol. Ele fala de brincadeirinhas, o chatinho, o chatão, né? Que conversa muito com o jogador, que conversa... O jogador quer conversa, sim, mas o jogador quer tática. O jogador quer ser orientado, Renato Gaúcho. E você não orienta os seus jogadores. Taticamente é horrível. Ver o time do Flamengo jogar hoje é completamente um time desfigurado. Por isso que eu defendo hoje a saída de Renato Gaúcho do Flamengo. Já perdeu o Campeonato Brasileiro, né? Matematicamente tem condições, como matematicamente todos os times tinham condições de chegar ao Flamengo de 2019.
Já perdeu, já saiu da Copa do Brasil, num jogo vergonhoso. E o time também do Atlético estava com um jogador a menos, né, para você ver que ele não consegue jogar futebol. E vai perder a Libertadores. E eu não quero que as viúvas venham dizer depois, está vendo, ganhou a Libertadores. Futebol é tática, técnica e individualidade. A gente sabe que o jogador brasileiro tem essa individualidade, mas o time, a equipe, ela tem que ter uma tática, uma estratégia de jogo. E Renato não tem ideia de jogo. Dizem as más línguas que Renato Gaúcho dá treino com campo pequeno, quando tem 22 jogadores ele dá um coletivo grande, ele não treina o time. O time do Flamengo jogava por música. O time do Flamengo hoje joga na base do paredão. É o que ocorrer. Então, Renato Gaúcho, fica mais elegante para você. Tá certo que você já pediu para sair, mas eu apelo para a diretoria, aceite a saída de Renato Gaúcho. E Renato Gaúcho, faça isso para você salvar ainda o que resta de sua carreira. Porque o Grêmio lhe contratou, você ficou 5 anos lá e só botando o time em reserva, disputando Copa, que Copa são 2 jogos, ida e volta. E você não tem competência para, num campeonato de pontos corridos, deixar o seu time lá no topo. Você prefere disputar as Copas. Porque são 2 jogos, você monta uma estratégia fechadinha ali, joga por uma bola e faz um gol. Ou vai para os pênaltis. É assim, Renato Gaúcho. Peça enquanto há tempo para não ir treinar time de segunda divisão, como está acontecendo com muitos treinadores consagrados do país. Futebol é arte. Futebol é ciência. E você não estudou futebol. Você jogou futebol. Você não estudou. Você não sabe as técnicas e as táticas. Suas entrevistas não dão uma palhinha sobre conhecimento do futebol. Então, para o bem do Flamengo, para o seu bem, peça para sair, Renato Gaúcho. Urge você sair do Flamengo, porque o Flamengo precisa ter um padrão de jogo. E eu não sei o que essa diretoria está esperando, depois de investir tanto dinheiro, observar, presenciar o Flamengo sair de todas as competições de forma humilhante. Renato Gaúcho, peça para sair. Um grande abraço para todos e todas. E o Flamengo precisa fazer isso, senão vai perder a Libertadores vergonhosamente. Porque diziam os antigos que Vicente Feola, o treinador da seleção brasileira de 1958, 1962, ele ficava no banco cochilando e deixava Pelé, Garrincha, Didi jogar. Mas você gosta de ficar ali na linha do campo, fazendo gesto, como se estivesse orientando o time taticamente. Faça como Vicente Feola. Se você continuar, vá para o banco cochilar e deixe os meninos jogar. Um grande abraço e fique com Deus.